Bom dia a todas e todos. Esse vídeo do programa Seja um Resgatável do Instituto Samadhi, ele está sendo produzido em resposta a uma dúvida colocada no nosso grupo do WhatsApp, quanto pela nossa colega Flávia, integrante do Instituto, né, quanto à apresentação que nós fizemos ontem sobre o tema Como Chegar a uma Espiritualidade Esclarecida, né, cuja manifestação está no slide aí à nossa frente, né? E, no caso, a indagação que ela nos apresenta é essa aqui, ó, tá? No caso do humanoide sendo observado, este, no caso do exemplo, seria nosso mental superior? Então, a resposta é sim, esse é o nosso mental superior. Mas qual que é o problema? Qual a razão dessa dúvida, né? A razão da dúvida é justamente a nossa educação religiosa, que nos leva ao entendimento de que tudo que existe fora, né, dessa concepção material aqui que nós estamos tendo essa experiência, né, é algo divino, algo sagrado, né? E, e nós estamos participando de algo profano, né? Então, a relação entre o profano e o sagrado. E aí eu já lhes adianto que não existe essa coisa do profano, né, nesse sentido generalizado, né, da expressão. Por quê? Porque assim como, né, o que está fora, né, do holograma, que religiosamente a gente entende como alma, né, é proveniente do quê? Da fonte primordial, que as pessoas acabam chamando de Deus aqui na Terra, né? Então, se a alma, né, ela é proveniente da fonte primordial e nós somos um fractal de alma, nós também somos divinos, né? Nós temos esta mesma origem. Então, não precisamos fazer essa dicotomia, né? Agora, a dicotomia que existe, que a gente precisa também fazer em relação a esses conceitos, está ligado a como é que eu posso dizer, uma concepção de religiosidade e outra de espiritualidade, porque não são a mesma coisa, né? A religiosidade, ela é uma manifestação que ela está ligada, está vinculada a instituições e concepções dogmáticas, sabe? Divisões dessa relação humana com aquilo que não é humano, né? Aquilo que se entende que está fora da Terra, ok? Enquanto que uma concepção espiritualista, ela tem a ver com a condição da nossa consciência, é a nossa essência, certo? É o grau de vibração da nossa essência. Isso é espiritualidade, ok? Então, quando a gente pensa nessa relação da continuidade, né, do que está fora aqui, né, da nossa base de experiência material, que é um holograma, o que está fora daqui, quando você pensa de uma forma de uma espiritualidade esclarecida, aí você percebe e começa a perceber que o que nós estamos vinculados, o ser que nós estamos vinculados fora dessa experiência aqui, é um ser biológico, assim como nós. E quem é esse ser? É o mental abstrato, é o mental superior, que, num cotejamento com uma visão religiosa, a gente chama de alma, ok? Mas a alma nos dá como é que eu posso dizer? Essa concepção de uma concepção do que possa ser puro e do impuro, né? E a gente tem que superar essa visão, porque, como eu já disse, se a gente for um fractal de alma, e a alma vem do divino, então nós também somos divinos, não tem essa questão do impuro, certo? Agora, numa visão de espiritualidade, o que a gente precisa ter em mente, né? Que nós estamos dentro de um holograma, né, participando de uma experiência que é uma simulação, tá? E aí eu convido a todas e todos a assistir aquele filme, O 13º Andar,
tá? Inclusive, eu já coloquei o ícone do filme lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, nós estamos vinculados quanticamente a um ser que está, evidentemente, numa dimensão diferente da nossa, mas lá para eles são tão materiais quanto nós aqui, né? Porque a gente tem esse adestramento, né, de pensar que o que está fora daqui, assim, do céu, lá tudo é abstrato, é fumacinha, né? E, na verdade, lá existem realidades semelhantes à nossa, né? O Espiritismo por exemplo, uma das virtudes do Espiritismo é justamente nos apresentar, né, essa faceta de como se manifestam as dimensões mais próximas aqui da Terra, né? Com as cidades orbitais, com seres que têm, né, uma relação com as coisas muito parecidas com as nossas aqui da Terra, né? E aí o hermetismo diz assim como embaixo é em cima, certo? Mas isso nas camadas mais próximas, dentro dessa nossa realidade atômica aqui, ok? Mas então, assim, o importante é saber que a gente tem, né, um mental abstrato que é um ser biológico, né? E aí você vai encontrar essa explicação que eu estou dando, né, para a gente entender um pouco melhor isso aqui, lá naquela teoria, aquela tese da concepção septenária do ser, que está lá, que nos apresentou a teosofia, ok? Mas lá fala de um mental superior. Esse mental superior, que eu chamo de mental abstrato, ele não tem nada de superior, né? É um mental abstrato, é um ser biológico que está, né, numa outra faixa dimensional e que está vinculado a nós, porque, de uma certa forma, nós somos fractais desse ser, né, desse mental abstrato, né, passando por uma experiência aqui na Terra, porque ela é importante para esse ser, para ele poder se resignificar psicologicamente. Não é à toa que ele está aqui, ó, preso dentro de um cilindro, ok? Por quê? Porque existe o seu histórico galáctico que justifica isso aqui. Nós não vamos entrar nesse tema agora, mas na medida que nós formos seguindo nos vídeos, a gente vai aprofundando um pouco mais, ok? Mas o mental abstrato, ele está preso, né? Se ele for egresso das guerras cósmicas, das rebeliões ideológicas que tiveram, né, dentro aqui da Via Láctea, ele está preso justamente para quê? Para passar por um processo de resignificação, né? Diferente das nossas prisões aqui, que as pessoas ficam soltas, né, dentro das prisões, sem passar por um processo, né, de um processo que a gente possa dizer assim, de controle de sociabilidade, né, de socialização, ok? Então, diferentemente do que acontece aqui, né, nessas esferas mais próximas, os seres que estão colocados nessas contenções é o nosso mental abstrato, que tem uma vinculação mental, né, com nós, os seus avatares, aqui nessa experiência aqui na 4D, né, e eles estão vinculados, nós estamos vinculados, eles estão vinculados quanticamente a nós. Então, eles são os observadores, aquele que observa o que nós estamos fazendo aqui, né, como se fosse um sonho. O sujeito aqui está um estado de coma, um coma induzido, né, em que parte da mente dele está vinculado a uma experiência, mas é uma experiência que vai trazer impactos, que se espera que sejam impactos positivos, né, nos seus códigos psicológicos, para quê? Para que ele, né, mais brevemente possa sair dessa condição e voltar, né, ao convívio galáctico, ok? Enquanto não houver esse reequilíbrio de polaridades, né, não houver o equilíbrio da dualidade, ele vai permanecer preso aqui, né? E as encarnações servem para isso, para que ele possa ter
outras experiências diferentes da vida que ele teve. Mas essas experiências aqui dentro da simulação, elas têm que ser impactantes, né? E quem são os atores, né, dessa simulação? Somos nós, os avatares, que estão vinculados a esse ser, ok? Então, assim, quando a gente consegue despertar, nós, avatares, né, conseguimos despertar e perceber no que nós estamos envolvidos, né, numa visão mais ampla de existencialidade, né, a gente consegue, então, ter mais condições de auxiliar esse ser aqui a sair dessa condição. Porque aí nós começamos a fazer o quê? Uma gestão do nosso processo evolutivo, né, compreendendo a nossa programação, né, e participando desse jogo, né? Participando, então, é, dessa, como é que eu posso ser, desse filme, dessa novela que acaba sendo nossa vida. É como um sonho. Quando você sonha, você fica vinculado, você percebe lá um personagem que você sabe que é você, mas você não tem ingerência sobre ele. Justamente por quê? Porque você tem que sofrer aqueles impactos, né? Os impactos, né, das circunstâncias a qual nós estamos submetidos, ok? E aí, o que se espera é que essa experiência seja positiva para esse mental superior, mas isso vai depender da nossa atuação. E aqui, nós temos o livre-arbítrio relativo, né? Livre-arbítrio do quê? De seguir a nossa programação ou não, né? Você pode não seguir a programação. E aí isso vai vir em prejuízo de quem? Do nosso mental abstrato, ok? Então, assim, para não se alongar muito nessa questão, porque esses assuntos nós vamos aprofundando na medida em que a gente vai produzindo os vídeos, vai fazendo essas apresentações, tá? Eu sei que essa colocação aqui, ela vai gerar mais dúvidas, mas é isso mesmo, né? É que nem o fio de Ariadne, quanto mais você puxa, né, mais fio vem, mais dúvidas vêm, né? Só que a gente não consegue tirar todas essas dúvidas numa sentada, ok? Mas o importante é isso, é começar a enfrentar, né, essas dúvidas para que a gente comece a ter mais certezas do que fazer. E você só vai ter uma noção mais equilibrada do que fazer na medida em que você entender melhor, né, no cenário em que nós estamos colocados, o que nós somos e o que é esperado de nós, ok? Então, agradeço aí a colocação da Flávia, foi uma colocação, uma indagação muito pertinente, que nos permite, né, aprofundar um pouco mais esse assunto de natureza transcendental. Ok, pessoal? Então, a continuação do vídeo, né, do assunto do vídeo passado, que deu ensejo a essa dúvida e essa resposta, ela vai ser publicada na quinta-feira, né, no YouTube e no canal, né, do Seja Resgatável do Instituto Samadhi no YouTube, ok? E assim a gente avança um pouco mais, né, nesse caminho de busca do esclarecimento, ok? Que para nós é uma eterna busca, né? Mas é isso mesmo. Nós temos que ir reconhecendo as nossas limitações e procurando cada vez mais, né, o esclarecimento, porque é o conhecimento que nos salva, ok? E salvar significa você, em um determinado momento dessa experiência, se tornar um resgatável, certo? Então é isso aí, pessoal. Até quinta-feira e um abraço em todas e todos.